Hoje, nosso deep dive é sobre lematização em processamento de linguagem natural. Vamos usar o material que recebemos para entender direitinho o que é isso e por que dizem que é mais refinada que o stemming, né? E como essa tecnologia evolui. Basicamente, como a gente ensina um computador a entender o sentido das palavras. Ok, vamos lá. Para começar, o que é exatamente lematização? Assim, na prática. Olha, é o processo de pegar uma palavra, tipo correndo, correu ou corridas, e achar a forma base dela. Aquela que está no dicionário, sabe? O lema. No caso, correr. A ideia é juntar todas essas variações para a análise ficar mais consistente. É bem importante para as máquinas entenderem o texto mais a fundo. Mas isso soa um pouco como o stemming, que também simplifica as palavras, né? Qual é a grande diferença aí? O pulo do gato. Bom, é um processo que usa mais a lógica da língua. O stemming é mais máquina, mais ação-conceito. A lematização entende como as palavras formando uma frase são, ou seja, reconhece palavras que têm conexões, contextualiza uma e consegue entender como elas se relacionam com as outras. O stemming é mais uma regra e o lema é aprofundar mais o conhecimento da matéria. Hum, mas isso soa um pouco como o cinco tema, que também simplifica as palavras, né? Qual é a grande diferença aí? O pulo do gato. Ah, boa pergunta. A diferença é crucial, na verdade. O stemming é mais bruto, vamos dizer. Ele meio que corta o fim das palavras usando umas regras, umas heurísticas. Só que às vezes o resultado nem é uma palavra que existe, tipo, sei lá, analysis virando analyze. Meio estranho, né? Aham. Já a lematização, ela é mais esperta. Ela consulta dicionários e, o mais importante, olha o papel da palavra na frase, a gramática. Então, sei lá, caring vira care. Ou, um exemplo clássico, better vira good. O resultado da lematização é sempre uma palavra real com significado. Entendi. Então é tipo, o stemming usa um facão, corta rápido, mas faz bagunça. A lematização usa um bisturi, é mais cuidadoso, mas talvez demore mais. Isso, ótima analogia. Exatamente. Stemming é rápido, muito bom para buscas em volumes gigantes de texto, quando a velocidade é o mais importante. A lematização, por outro lado, como ela precisa de mais informação, de dicionário, de análise, ela é mais lenta e gasta mais processamento. Certo. Mas essa precisão dela é fundamental para tarefas onde o significado importa muito, tipo chatbots que precisam entender o que a pessoa quer dizer, tradução automática, análise de sentimento. Faz todo sentido. Mas aí, fico pensando, com essa montanha de dados hoje em dia, essa lentidão da lematização não vira um problema? Como o pessoal lida com isso na prática? É um equilíbrio delicado. Em sistemas de busca muito grandes, o stemming ainda é bastante usado pela velocidade. Não tem jeito. Mas para tarefas de IA que precisam de mais refinamento, sabe, tipo assistentes virtuais, ou analisar o feedback de cliente para entender de verdade o que ele sentiu, aí o custo da lematização compensa. O que acontece muito é usar uma combinação, né? Talvez um stemming para filtrar primeiro e depois a lematização para analisar mais a fundo. Entendi. Uma abordagem híbrida. E essa análise cuidadosa da lematização, como ela foi ficando mais sofisticada? O material fala de níveis, né? Sim, tem uma evolução. O nível mais básico usa dicionários, como o WordNet, por exemplo, ou então regras para tirar sufixos, mas regras um pouco mais controladas que as do stemming. Isso funciona bem para o básico, para as palavras mais comuns e regulares. Ok, o começo da escada. E o próximo degrau? O nível intermediário já começa a olhar o contexto, a classe gramatical da palavra, se é verbo, substantivo, adjetivo, o famoso POS tagging. Aquele exemplo do só em inglês é ótimo. Se for verbo, I saw a bird. O lema é see. Se for substantivo, I used the saw. O lema é só mesmo. Ah, claro. Isso já ajuda muito com a ambiguidade. Exato. E também lida melhor com formas irregulares, tipo mais que vira mouse.
Aqui já começam a entrar modelos estatísticos, um pouco de machine learning. Interessante. Isso já parece bem mais robusto. Mas a gente ouve falar tanto hoje em redes neurais profundas. Como elas entram nessa história? O que elas trazem de novo? Aí a gente chega no nível avançado. É onde entram redes como LSTMs e principalmente os Transformers, BERT, T5, esses nomes que a gente vê por aí. A grande sacada deles é que conseguem, ler a frase inteira, entendendo como as palavras se relacionam, mesmo longe uma da outra. O contexto fica muito mais rico. E o que isso permite na prática? Bom, eles lidam melhor com palavras ambíguas, claro, mas também com palavras que nem estão no dicionário, as ouvi, sabe? Ou até com erros de digitação. Muitas vezes, isso é porque eles não olham só a palavra inteira. Analisam pedacinhos menores, sílabas, caracteres. Não dependem tanto de um dicionário fechado. E são super importantes para línguas com morfologia complexa. Russo, turco, finlandês, onde uma única palavra pode ter dezenas, centenas de formas diferentes. Nossa, então eles meio que aprendem a estrutura da língua sozinhos a partir dos dados, sem precisar só do dicionário. Exato. E o fascinante é isso. Parece que esses modelos mais novos aprendem a morfologia, as regras de formar palavras, de um jeito implícito, só olhando o contexto. Talvez no futuro a gente precise menos de dar para eles informações gramaticais tão explícitas, como as tags POS super detalhadas. Então, resumindo, a gente saiu de simplesmente cortar palavras, como no stemming, passou por entender o núcleo delas com a lematização básica e regras, e agora estamos chegando num ponto em que a IA consegue meio que sentir o contexto todo, né? Capturando a intenção por trás do texto. A lematização virou uma busca pelo significado real. Perfeito, é exatamente isso. E olha, isso levanta uma questão bem interessante para a gente pensar. Se esses modelos super avançados, como os Transformers, estão ficando tão bons em sacar o significado, em achar a forma base só pelo contexto geral, até que ponto a gente ainda vai precisar depender tanto de dicionários gigantescos e daquelas regras linguísticas todas definidas por nós, humanos, para o futuro do PLN? Será que o contexto, no fim das contas, vai reinar absoluto na compreensão da linguagem pelas máquinas? Fica aí a reflexão.